de tudo que tem acontecido, né? Todas as coisas que acontecem na vida aí, né, mano? A reprovação divina foi uma coisa boa, né? Ela conduziu a sua conversão junto com o verdadeiro arrependimento. Não precisa falar mais nada, né? O conhecimento de si mesmo o cobriu de vergonha e confusão. Quando a gente conhece a É isso palavra aí, de Deus, né? Ela nos confronta, né? E o conhecimento perfeitamente. constrange e transforma, né? Transforma. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente Deus nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença juntamente com meus irmãos, Pai, meu filho lá na Austrália e o Samuel aí nos Estados Unidos, Pai. E também a Ruth, em Boston. Nós queremos, ó Pai, receber e sentir a Tua presença no nosso meio, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que Tua palavra nos garante que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. Isso garante a Sua presença no nosso meio. E nós sentimos a Tua presença. Porque quando lemos a Tua palavra, Senhor, ela faz diferença em nossas vidas. Ela nos alerta, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos dá esperança, nos dá atrativo, Pai. Nos mostra que o Espírito Santo que habita em nós, Pai, se comove, Pai. Há uns gemidos inexprimíveis, Pai, que nós sentimos através da Tua palavra, Senhor, da Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Pai. Obrigado mesmo. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Revela ainda mais, Senhor, aquilo que está oculto no nosso entendimento através da Tua palavra, Senhor. Se conosco, papai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, a ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Eu vou ler mais até o 33 aqui. E haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira
para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que por vós mesmos, vendo-as, e perto está já o verão. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino dos deuses está perto. De verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então, meus queridos, meus amados, ontem na célula a gente estava comentando a respeito das coisas que estão acontecendo aí em Israel. Aí a gente faz uma pergunta, né? Por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus permite que isso aconteça com Israel. Porque Israel precisa se converter. O povo de Israel precisa se converter. Nós sabemos que eles não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Messias. Então, essas coisas que estão acontecendo lá em Israel é permissão de Deus. É permissão de Deus. Você pode ver na Bíblia, toda a Bíblia, os relatos que acontecem aqui, quando o povo de Deus se afasta de Deus, quando o povo de Deus se envolve com outras coisas do mundo, que não agrada a Deus, Deus permite que eles sejam assolados por outras nações. Foi assim o tempo todo. Foi assim. Na época de Jeremias, nós vemos o profeta Jeremias falando àquele povo, porque aquele povo se afastava dia após dia de Deus. E assim acontece hoje com muitos. Em particular também, quando as pessoas começam a passar por provas, começam a passar por dificuldades, as coisas não andarem bem, é porque a pessoa, de alguma forma, pecou, de alguma forma, desagradou a Deus. Então, Deus permite que determinadas coisas acontecem na vida das pessoas, até de uma nação, por causa da rebeldia, por causa da rebelião. E foi assim com Israel. Quando lá no passado, Jeremias 29, por exemplo, não sei se eu já li aqui para vocês, o povo, tem uma oração muito, muito bonita, a gente não pode deixar de lembrar. Ouve agora essas palavras que eu vos falo dos teus ouvidos, os ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram contra muitas terras e contra os grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos filhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo e sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor,
jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias aquele ano, o profeta, no 7º mês. Então, amados, quando as pessoas se revoltam, quando as pessoas não obedecem à palavra do Senhor, Deus permite que essas coisas aconteçam. Aí ele fala aqui no 15, ó, por que dizeis o Senhor, nos levantou o profeta em Babilônia? Porque assim diz o Senhor, respondeu, a respeito do rei que assenta no trono de Davi, e todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste. Falo-ei como os figos podres, que não se podem comer, de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, com a fome e com a peste. Dá-los-ei para andarem um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição em espanto, em um espanto. Eu um assobio a um opróbrio entre todas as nações, para onde estiveres lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas madrugando e enviando-vos, não escutaste, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos os cativeiros que enviei Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Nicolaias, Ezequias, enfim. Deus, quando o servo dele, quando a nação que ele tem por seu povo se afasta, ele permite que esta nação sofra de alguma maneira. Ele pune, porque Deus não quer que nós, amados, uma vez que conhecemos a Deus e voltamos para Ele, que o servimos, venhamos a voltar a fazer as coisas que fazíamos no passado. Deus não admite. Deus não admite. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, sabe? Muito cuidado, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro e que nos ama. E a própria palavra dele diz que ele repreende o filho a quem ama. Então a gente não pode ignorar essas coisas, né? Nós temos que estar sempre atentos nesse sentido. E aqui não é diferente. Aqui a palavra de Deus está nos orientando. E ele fala, ó, aqueles que estiverem na Judéia vão para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem na nela. O que está acontecendo hoje lá? O povo está saindo do centro da cidade, tanto do Irã como de Israel. O povo está saindo dos grandes centros. Estão indo para as montanhas, para os campos, para os lugares mais desertos, porque eles não vão jogar foguete no deserto ou nos lugares ermos. Eles vão jogar foguete, drones, eles vão lançar onde tem mais população, onde tem aglomeração. Então é desse jeito que está acontecendo, exatamente como a Bíblia nos relata aqui, ó. Está aqui, ó. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo. Bem, meus amados, eu dou oportunidade aí para quem quiser falar alguma coisa. A Ruth, o James.
o próprio Lucas. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo em nosso meio. Quanto tempo? Bom dia, Silário. Bom dia, João. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, Lu. Esse trecho aqui é muito forte, né? E a gente vê isso aqui, o senhor relatou aí, né, seu Mário? Muito claramente os sinais que estão acontecendo, né? Essa vingança aqui, na minha Bíblia tem a nota que aqui não se trata de sofrimento sem significado, né? Mas uma pena divina, né? É algo que tem um fundamento para isso, né? Deus sempre tem um propósito, né? Sempre tem um propósito. Tudo nas nossas vidas tem um propósito, né? E a gente até falou, né? A gente não perguntar o porquê, né? Mas o para quê, né? O para quê, né? E a gente sabe ali o povo, né, judeu que não aceita Cristo, né? Não aceitou Cristo ainda, né? E Deus tem um propósito nisso tudo, né? As pessoas possam reconhecer realmente quem é Cristo, né? E às vezes não é pelo amor, às vezes é pela dor, né? É triste. E aqui no final fala, né? Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completem. Até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. E esse tempo dos gentios é o evangelho, né? E é todos os cantos, né? É o evangelho entrar no coração das pessoas, as pessoas terem o entendimento do evangelho, né? E como você falou, né? Talvez seja a oportunidade que Jerusalém, o povo de Israel está tendo, né? Até mesmo o povo do Irã, né? Entre outras nações aí, para poder aprender mais sobre Cristo, né? E aqui na frente já fala, né? Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, né? E pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. E aqui diz que os poderes dos céus serão abalados. Na minha Bíblia aqui a nota é que é a volta de Cristo, né? Esse abalamento aqui do céu será a volta, né? Que fala, né? A própria palavra no 27, né? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, né? Com poder e grande glória, né? E aqui muitos homens, né? Verão, né? Aí não poderão ver com os próprios olhos aí, né? A vinda de Cristo, né? Ora, ao comunicarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Tem um trecho que fala, né, que a gente consegue ver os sinais, acho que foi ontem que a gente viu, né, percebe os sinais disso e daquilo, mas não consegue perceber que Cristo está voltando, né? Não consegue, Meu irmão. né, os As sinais, coisas né? estão aí. Nada é por acaso. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Os sinais são dados, as situações vêm, é para a pessoa acordar. Nada é por acaso. E a gente continua aqui, ó, no 25, quando ele fala: ó, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Você vê que o mar vai ficar agitado mesmo.
E isso aí faz parte. Vê lá o Sul como é que está hoje, aqui no Brasil, Rio Grande do Sul. As pessoas estão morrendo debaixo d'água, Varão. Nunca vi isso antes. Depois daquela enchente que deu o ano passado aqui, que morreu centenas de pessoas, praticamente a cidade ficou debaixo d'água por uns 3 meses. Não foi? Agora está de novo. Tem uma cidade lá que está debaixo d'água. E frio. E agora, pior que está frio, né? Veja que situação. Já morreu muita gente lá, de novo. Está desse jeito. E as coisas estão acontecendo, mas as pessoas não atentam para isso. Não atentam. A gente vê aí nos Estados Unidos, eu nunca tinha, apesar que eu não tinha acesso, eu vi ontem, na Copa está acontecendo aí, Copa dos Clubes, chega, tá todo mundo no estádio lá, uma nuvem aparece lá no céu carregada, o pessoal é obrigado a sair do campo, para o jogo, e enquanto aquela nuvem não passa, não volta a ter jogo. Você que mora aí, o Fábio, isso aí está ocorrendo faz tempo? É só agora? O que está acontecendo? Essas tempestades vêm acompanhadas de raio? Como é que funciona isso aí? É, Porque chuva de aqui a verão, gente seu não Márcio. para, não. E aqui tem Hã? muita seguro, né? Então, assim, é protocolo deles por causa de raio para não matar ninguém. Porque se morrer um ali, aí o cara vai ter prejuízo financeiro, né? Eu não tô preocupado com a pessoa também, não. Entendi. E geralmente quando dá essas pancadas assim, essas chuvas de verão assim, vem acompanhada de raio, né? E o raio, ele Se mata eu estiver mesmo. do lado de fora do estádio, pode ficar lá à vontade, que é lá, se morrer, não vai afetar o bolso de ninguém. Agora, se estiver dentro do estádio, aí eles cuidam. Então, não tá preocupado muito com o ser humano, não. É com o próprio É, bolso. né? Mas é chuva de Entendi, verão, seu mano. entendi, agora eu entendi. Mas amém. Então virá, verão, e então verão, vira o Filho do Homem, uma nuvem, com poder e grande glória. Esse grande dia, será que nós vamos chegar a ver esse grande dia, agora? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Mas está aqui, ó. E ele fala, né? Nós temos que ficar atento, vigiar e orar, e sem cessar, viu? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Quer dizer, a gente percebe, né? A gente vai perto. Aqui eu tenho árvores frutíferas aqui, que a gente percebe quando rebenta assim um ramo novo, aparece assim, né? Mais bonito. Da noite para o dia aparece aquela, aquela parte da planta assim, verdinha, né? Bonita. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as perto, já está o verão. E assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você vê que a palavra de Deus não vai passar, porque ele falou, está falado. Entendeu? Pode, pode aguardar que vai acontecer. Né? Não sabemos o dia e a hora, mas vai acontecer. E os sinais estão aí. Os sinais estão aí.
Nós sabemos que os loucos dessa terra aqui, né, esses líderes, que nem o Putin, o, o outro lá do Irã, o Netanyahu lá do Israel, o Hamas, esse povo, meu, esse povo quer, eles não eles querem vingança, eles querem ver o sangue descer, para eles só, entendeu? São bárbaros, porque olha, eu vi um vídeo ontem de uma criancinha de 4 anos de idade, andando no meio dos escombros, chorando, e, e, e a gente escuta os tiros de metralhadora, sabe? E a criancinha chorando de um lado para o outro, assim, meu Deus do céu, que coisa terrível, que coisa terrível. Gente, olha, é, eu fico imaginando, cara, aquele povo ali naquela região ali de Gaza, naquela, passando necessidade, aquele monte de criança, um monte de gente atrás de comida, panela na mão. Gente, isso não, isso é, olha, sinceramente, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode essa barbaridade? São seres humanos, Marão, são seres humanos. Nós somos todos irmãos. Será que não tem compaixão? Será que não existe amor nas pessoas? Será que não pode parar com isso? Tem tanto lugar nesse mundo, sabe? Ai, meu Deus do céu. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Eu fiquei, ontem eu estava na célula conversando com os meninos lá, ontem a célula tá, o pastor Lauro, que ele estava aí ontem com a esposa e a filha, ele veio lá de Campinas, lá de Hortolândia, ele está aqui, ele dormiu lá na casa da irmã, junto com a família, hoje dormiu essa noite também, amanhã vai para São Bernardo, vai pregar na igreja lá. Estava conversando. Aqui no Brasil, uns tempos atrás, aí chegou aqui os emigrantes do Afeganistão, aquela região ali que teve uma guerra esses dias aí, estavam separatista ali. E chegou aqui no Brasil, centenas deles ficaram hospedados lá no aeroporto. Eles dormiam no chão. Mais de 3 meses aquele povo ali no chão ali, rapaz. Dormindo no chão, dormindo em cima do. E não tem ninguém que chega para dizer assim, ó, vamos levar esse pessoal para um abrigo, vamos levar esse pessoal, vamos dar emprego, vamos regularizar a situação deles aqui. Eles estão aqui, eles precisam. Vamos ajudá-los. Eu até falei com o meu pastor, falei, pastor, vamos lá. Eu tenho aqui um pedacinho de terra aqui, a gente dá um jeito aqui, tem uma casa ali, vamos colocar eles numa casa, vamos arrumar emprego aqui. Tem o dono do depósito ali, tem o Chaves ali, que tem o mercado, meu cunhado tem o mercado. Vamos arrumar um emprego aí, vamos, sabe? Mas ninguém tem essa iniciativa, mano, ninguém. As pessoas ficam lá abandonadas no chão. Isso é falta de amor, isso é falta de amor. Agora, por quê? E eu não fazia devocional ainda, não fazia. Mas eu já tinha na minha mente, sabe? O desejo de, de sabe, de acolher essas pessoas. Mas você vai fazer o quê? Mandurinha não faz verão, né? A liderança da igreja tem que ter essa iniciativa. Tem que ter. Alguém tem que tomar uma posição. O próprio governo também tem que ter uma posição em relação a isso. Não pode deixar a pessoa assim, de forma nenhuma. Tem que haver. Eu sei que já resolveram. O governo lá
arrumou lá o pessoal aí e conseguiram colocar cada um no seu devido lugar. Mas eles ficaram muito tempo ali, muito tempo. Teve um até que morreu. Houve até uma morte de um que estava doente e o cara veio a óbito. Então são coisas, amados, que o mundo precisa ver melhor. Precisa ver melhor essas coisas. Porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Embora cada um venha de uma nação, cada um fala uma língua, mas nós todos somos irmãos. E só há um Deus. Um Deus. Os outros deuses são criados pelo homem. Mas o único Deus que vivo é o nosso Deus, nosso Pai. E Ele está aqui nos alertando. Eu vou continuar aqui, varão. É isso, Mário. Deixa eu fazer um comentário aqui. Pode fazer. Aqui onde fala, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí tem um comentário aqui na minha Bíblia que é sobre geração, né? Que fala aqui, ó, em geral, a palavra grega significa todas as pessoas vivas em uma determinada época, mas também pode significar todas as pessoas de uma categoria. Por exemplo, perversas ou justas, ou uma raça particular, ou um grupo étnico. Em Lucas, esta geração refere-se tipicamente aos que resistem à vontade de Deus. Assim, Jesus parece estar predizendo que a oposição humana ao reino de Deus continuará até a consumação. E aqui dá a entender, né? Fica confuso, porque quando a gente fala essa geração, né? Se Jesus estava ali 2000 anos atrás, né? Era aquela geração lá, né? Mas aqui a nota da Bíblia diz que essa geração é toda a geração aqui dos que não aceitam Jesus, né? Que não aceitam Deus, né? Até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Então, todas essas coisas que a gente está vendo, né? Falando sobre os sinais, sobre guerras, sobre. Não é só aquela época ali, né? Que Jesus vivia, mas é até o presente momento, né? Até a volta de Jesus. Quer continuar? Continua, seu Mário. 34 ali. A gente sabe, né, que sempre houve guerra na Terra, sempre houve, e vai continuar havendo. Isso aí é vero, né? A gente sabe disso, que sempre houve guerra. Mas a palavra de Deus, ela veio justamente para isso. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Jesus Cristo mesmo falou: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele mostra para mim e para você que é possível que nós podemos viver em paz em meio à guerra. É possível você estar em paz em meio à guerra. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus em você e ele te dá paz, te dá esperança, te conforta. Então você não entra no conflito especialmente, entendeu? Por quê? Porque habita o Espírito Santo em você, né? Mas quando você não tem o Espírito Santo, quando você não serve a Deus, quando você não conhece a Deus, você vive atribulado. Você pode notar que as pessoas aí, elas andam tudo correndo de um lado para o outro, aflito, preocupado, entendeu? Com as coisas desse mundo, porque o dólar subiu, o dólar desceu, sabe? As pessoas vivem agitadas, elas se preocupam com as coisas desse mundo. Enquanto que as pessoas que estão em Cristo Jesus, que dependem dele, que entregou a sua vida para ele, como disse Paulo, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então você está tranquilo. Aconteça o que acontecer, Deus é nosso subterfúgio.
Ele é o nosso, é a nossa, é a nossa esperança, né? Então a gente fica em paz em relação a isso. Vamos lá. O sermão profético continua, a vigilância. E olhai para e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais ouvidos, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Muito bem. Ele fala aqui: olhai por vós, para você ficar atento, né? Para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, para que a gente não esteja envolvido com as coisas desse mundo, esteja desapercebido, porque as coisas vão acontecer. E essas pessoas ficam aí na porta do boteco, só aqui, ó, bebendo, fumando, jogando, se divertindo, contando piada. Aqui. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Hã? Vai acontecer. Está aqui, ó. Porque virá como um laço, né? Virá como um laço. E como é que vem o laço? O laço vem por cima, ó, e puxa, e já era. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, né? Por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós estejamos preparados, que nós estejamos ávidos. Ávidos quer dizer aptos, né? Sejamos preparados para quando esse dia chegar, nós estejamos de pé, tranquilo, cabeça erguida, sabendo que nos foi dado. Não, não vão nos pegar de surpresa, não nos vão pegar de surpresa. E nós já estamos esperando, nós já sabemos do que vai acontecer. E de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então você vê que ao Senhor Jesus Cristo, de dia ele ficava ali, né, pregando a palavra, ensinando, admoestando, e à noite ele ficava no Monte das Oliveiras, quer dizer, ele ia orar. É, é fraco não, hein? Ô, glória! É muito importante, varão, que a gente esteja sempre atento a essas coisas, porque Jesus está falando aqui na palavra, para que nós possamos estar firmes, cada vez mais ligados na videira, esperando que vai acontecer. Porque se ele falou e confirmou que vai passar o céu e a terra, mas as palavras deles não vai passar. E a gente está vendo aí os sinais. Estamos vendo. Estamos vendo tudo que está acontecendo. Quer comentar alguma coisa, Fábio, Ruth, ou até o Lucas? Eu sou todo ouvido. Deixo aqui, né, do meu
fala bem claro aqui, né? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, com as consequências, com as consequências do pecado, né? Com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, as consequências de a gente, né, do pecado, né? Das perturbações, da paz, né? Que se perde, né? Preocupações deste mundo é que, né, deixar o nosso coração onde não deve estar, né? Nós nos desviarmos daquilo que realmente é importante, né? Então, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, né, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, né, como um laço. Realmente isso fala sobre vigia, né? Estarmos atentos, né? Estarmos com o nosso coração focado naquilo que realmente é importante, né? Caminharmos com Cristo, né? Em comunhão, em amor, em oração, né? O olhar, né? Compassivo, cheio de benignidade, né? É o que Cristo vem trazendo para a gente, né? Que a gente possa realmente, a gente tem que viver a nossa vida, né, no mundo, né? A gente tem que cumprir com nossas responsabilidades, tem que viver em felicidade e alegria, né? Com as pessoas que a gente ama, né? Mas que a gente sempre mantenha, né, o foco em Cristo, né? Saber a importância de Deus na nossa vida, né? Vigiai, pois, todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder. E olha que lindo, né? E estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Pronto, né? E essa palavra aqui, ó, e aí, a gente para finalizar, né? Jesus ensinava todos os dias no templo, né? Mas à noite, saindo, ia pousar Ô, no monte Fábio, chamado das Fá- Oliveiras. ô, Fábio, Oi, antes de você mudar, posso só acrescentar com uma outra tradução desse mesmo versículo 34? claro. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Olha que interessante, né? Estejam atentos, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Hum. E aqui, Jesus, aqui fala aqui, ó, no final, tá? Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Nossa, deve ser muito gostoso estar ali, né? O povo madrugava para poder, para poder ouvir Jesus no dia seguinte de novo. Meu Deus, né? Coisa linda. Aqui a gente tem mais uns minutinhos, seu Mário. Hoje, nossa, o devocional lá fala da palavra aqui de novo, hein? Você já teve a oportunidade de Fala. ler o dia de Eu hoje? li, sim. Li. Eu já Se li alguém quer ele hoje. comentar mais alguma coisa antes de a gente ler o devocional aqui, mas fala de novo, hein? Eu li, sim. Ele fala de Jeremias, né? Aqui, ó. Não Falando é justamente Efraim sobre o para povo de mim. Israel, né? Falando sobre o povo de É, Israel, falando sobre essas exatamente. perturbações aí, né? Ele Quer ler fala pra aqui em gente, seu Mário? Jeremias 31:20. Não é Efraim para mim o filho precioso, criança das minhas delícias?
porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Aí fala, a bela restauração de Israel anunciada na primeira parte do capítulo será precedida de lágrimas de amargura. O povo aflito pode ser visto na figura de Raquel, a esposa de Jacó, chorando pela perda de seus filhos. Como frequentemente é o caso das Escrituras, o versículo 15 já se cumpriu em parte, quando as criancinhas foram massacradas em Belém. Mateus 2,18. Mas para este povo era um caso de tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. 2 Coríntios 10, 7 e 10. Os versículos 18 e 20 mostram que Deus claramente houve a manifestação de tal tristeza. Ouça Efraim contar a sua história. A reprovação divina foi uma coisa boa. Ela conduziu a sua conversão junto com um verdadeiro arrependimento, o conhecimento de si mesmo, e cobriu de vergonha a confusão. Ele condena sua má e selvagem juventude. Pode cada um de nós dizer o mesmo? Vamos ouvir também como Deus se deleita em nos chamar meu precioso filho, filho das minhas delícias. Nossa confissão imediatamente se associa com um testemunho pessoal e íntimo do amor eterno, bem como os recursos que vão com ele, porque satisfez a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Isso aí é interessante, Barão, porque, olha, eu falo para você. Assim como você e eu, e nós estamos aqui alegres, contentes, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos estudando, estamos aprendendo, é muito gostoso, cara. Eu estava lá na célula ontem, estava reunido lá, nós estávamos em 10 ou 12 pessoas lá, aquelas pessoas se reúnem ali, toda sexta-feira a gente vai com prazer, eu vou com prazer levar e ouvir a palavra. Cada um tem a oportunidade de ler uma palavra, de contar um testemunho. E ali a gente se enche, a gente se alegra. E depois da palavra, a gente senta na mesa e a minha esposa ontem levou aquele cuscuz famoso que ela faz. A irmã fez lá geleia de... A irmã ontem fez geleia de... Oh, meu Deus. Ela fez uma geleia lá que eu nunca vi uma coisa daquela. Ela fez. E nós comemos gostoso, e conversamos, e testemunhamos, e cada um leu uma palavra, e a gente se enriqueceu com isso. Então, é gostoso, amados, é gostoso. É uma coisa que agrada a Deus e agrada a nosso ser. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, né? Traz saúde para o nosso estado de espírito, traz saúde para o nosso corpo carnal, porque você está fazendo bem para você mesmo. Agora, você imagina a pessoa no boteco, enchendo, entornando a casa, tomando uísque, tomando cerveja, comendo, né? Contando piada, né? Você acha que ela está fazendo o bem para o seu próprio corpo? Né? E tem que pagar, né? E tem que pagar, fumando, né? Aquelas tragadas. Rapaz, a pessoa está auto se destruindo. Enquanto que nós ali, nós estamos adorando o Deus vivo, o verdadeiro Deus. Nós estamos em comunhão, né? Isso é muito bom. Então, a pessoa Diz, né, precisa Tomás? saber, né? A Pode palavra falar. que diz, Tomás?
que o senhor leu aí agora, né? A reprovação de tudo que tem acontecido, né? Todas as coisas que acontecem na vida aí, né, mano? A reprovação divina foi uma coisa boa, né? Ela conduziu a sua conversão junto com o verdadeiro arrependimento. Sem falar mais nada, né? O conhecimento de si mesmo o cobriu de vergonha e confusão. Quando a gente conhece a É isso palavra aí, de Deus, né? Ela nos confronta, né? E o conhecimento perfeita, constrange e transforma, né? transforma. Aqueles o qual Deus tem o propósito, né? Aqueles também que querem. Bem, Ah, Deus alguém tem habita um dentro de nós, comentário? amados. James, Deus Ruth, habita. vamos orar? Mais alguma coisa, seu Mário? Não, estou satisfeito. Estou satisfeito. Amém. Amém. Se alguém Vamos quiser orar, orar, então. tá com Se a Ruth quer oportunidade. orar pra gente, que hoje ela tá quietinha, hoje é sábado, Ruth. Tô me arrumando para ir lá para juntando as coisas para ajudar na capelania, mas estou no meu ouvindo aqui, mas posso orar sim, com certeza. Amém. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de falar com o Senhor, Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade todos os dias que abrimos nossos olhos, Senhor. E eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de podermos, Senhor, elevarmos, Senhor Jesus, nossa voz a Ti, Senhor, porque o Senhor nos conhece até o nosso abrir da nossa boca. O Senhor já sabe o que vamos dizer, porque o Senhor conhece cada um, Senhor, dos seus filhos, dos seus pensamentos, tudo, Senhor. E então eu te agradeço porque nós temos esse Pai que sabe o que cada um precisa. Então, Deus, eu venho te pedir que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor, principalmente desse grupo aqui, Deus, a cada um de nós, e o Senhor possa estar suprindo, Senhor Jesus, a nossa necessidade, porque a tua palavra diz que aquele que bate na porta, abrir a porta vai, e aquele que pede dá se vos dá. Então, Senhor, eu estou aqui pedindo, Senhor, por nós. Primeiramente, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos tirar, Senhor Jesus, todo o pecado, aquilo que impede, Senhor, nós de chegar até a Ti, porque o pecado é a única coisa que faz separação de nós com o Senhor. Então, Senhor, perdoa-nos, Senhor, aqueles pecados que nós não lembramos e que cometemos, Senhor, que às vezes achamos que é tão comum que esquecemos de falar para o Senhor, perdoa-nos, Deus. Então, eu estou aqui pedindo pelo nosso grupo, perdoa-nos, Senhor, por até os pequenos que esquecemos de confessar, porque estou pedindo perdão, porque quero que a minha oração seja ouvida por Ti, Senhor, e seja atendida, porque, como diz a Sua palavra, aquele que bate, a porta vai abrir, aquele que pede, vai dar. Então, Senhor, eu estou te pedindo, então purifica-nos, Senhor, santifica-nos e nos abençoe, Senhor, nesse dia de hoje. Traga para nós, Senhor Jesus, aquilo que é nossa necessidade, aquilo que nós necessitamos, Senhor, não aquilo que queremos, Senhor, que às vezes não é o que o Senhor não quer para nós, Senhor. Aquilo que não é para nós, Senhor, não nos dê. Por mais que achamos, Senhor, que fará a diferença, o Senhor sabe o que é melhor. Então, Deus, que hoje, hoje nos seja dado, Senhor, aquilo que nos necessitamos, Senhor Jesus, aquilo que vem de encontro com o Senhor. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Senhor, que possamos ajudar o nosso próximo, mas como o Senhor quer também, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja dando-nos sabedoria, Senhor, para saber o que devemos fazer, Deus. Porque tem coisas que é o seu agir. E por mais que tentamos ajudar, Senhor, não vai ser, porque ali é o seu agir. Então, Senhor, se o Senhor estiver agindo, dê-nos sabedoria para entender e ajudar conforme o Senhor quer. Deus,
eu tenho te pedido isso, Deus, porque é o que queima no meu coração. Então, eu tenho te pedido, e o Senhor nos proteja, nos guarde, coloque, Senhor, a sua armadura sobre nós, nos livra, Senhor, do homem mau, do dia mau, do nosso inimigo, porque somos seu filho e o Pai cuida do seu filho, e eu creio que o Senhor está cuidando de nós todo o tempo. Então, que o Senhor continua, envia seus anjos para nos guardar. Senhor, eu te agradeço por esse dia lindo que se inicia. E também, Senhor Jesus, pela noite que se finda lá para o meu irmão James, Senhor Jesus. Que ele tenha uma noite na paz, uma noite abençoada por ti. Que o Senhor fale com ele através de sonhos, que o Senhor mostre-se para ele e para todos nós aqui também, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui. Do fundo do meu coração, Senhor, eu sou grata a Ti por colocar essas pessoas no meu caminho. Deus, o Senhor sabe quem devemos ter ao nosso redor. Então, Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Abençoa os nossos filhos, Senhor, vai de encontro com todos, ao filho do Fábio, Senhor, que ele tem pedido por ele. Deus, em especial, vai e visita ele, Senhor. Mostra a ele, Senhor, que o Senhor está com ele, que o Senhor tem cuidado dele, que ele possa sentir esse amor, Senhor. E os que estão ao redor dele, Senhor Jesus, também saiba demonstrar isso e ele se sinta, Senhor Jesus, a pessoa mais amada, Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço por todas as oportunidades, Senhor. Me dá clareza, Senhor, para que eu possa, Senhor Jesus, aproveitar elas. Senhor, que eu não venha desperdiçar o meu dia. Que o Senhor esteja comigo, que o Senhor cubra nós com o teu sangue precioso também, Jesus. Deus, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.